Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em Estudos Literários, Letras Clássicas pela UFMG e no nosso vídeo de hoje eu vou propor uma leitura, interpretação da peça Édipo Rei de Sófocles no âmbito do que vai ser a nossa discussão mais ampla de introdução ao debate com o professor Jatorrano, professor de grego antigo lá na USP, celebrando as suas traduções recentes das tragédias completas de Sófocles. Então, das 7 tragédias supérstites que chegam para nós de Sófocles, nessas edições pela Ateliê Editorial, em parceria com a Minema. Aqui eu mostro para vocês a Antígona, que foi o objeto da nossa última exposição. Como eu disse para vocês, essa foi uma edição, uma aula gravada há muitos meses, por ocasião da preparação de um concurso de que eu participei, e que tinha por um dos temas justamente Antígona. Então, por isso, vocês devem ter notado que era uma aula mais geral, que começava com uma longa introdução teórica sobre como ler um texto antigo, como ler uma tragédia, e que serve, portanto, de lembrete sobre modalidades de leitura de um texto antigo, mas esse caráter algo propedêutico, por assim dizer, se explica em larga medida porque era uma aula de concurso, que tem essa dimensão mais geral, na medida em que não está inserida dentro de um curso, então não pode pressupor exatamente uma anterioridade, uma série de conceitos, e que precisa, por assim dizer, estabelecer as próprias bases de interpretação em que vai se fundamentar. Mas eu faço aqui a referência, então, a essa edição super recente, saiu esse mês, da Antígona, na tradução do professor Jatorrano, que tem um estudo da autoria do Jatorrano e outro da Beatriz de Pauli. E faço referência ainda a essa edição, agora do Édipo Rei, que vai ser o objeto da nossa discussão de hoje, mais uma vez com tradução e estudo por parte do professor Jatorrano e um estudo da Beatriz de Pauli. É uma edição bilíngue feita por essas duas editoras, Ateliê Editorial e Minema, muito bem cuidada, e vale demais a pena, sobretudo para quem pretende estudar o grego antigo. É um texto muito bom de ser cotejado, então de ler o português, ler o grego, ou vice-versa, e de fato fruindo as belezas do texto de Sófocles, por um lado, e por outro, a grandiosidade do professor Jatorrano na capacidade de ler esse texto e trazer algo da sua dimensão de revelação também para a língua portuguesa, né, para a língua que nós falamos aqui no Brasil. Sem mais delongas, então a gente entra no que eu chamei aí de os enigmas de Édipo, a, digamos, compreensão que eu vou propor dessa tragédia, cujo título em grego é Oidipus Tyrannos. A questão da titulação das tragédias e, de modo geral, das poesias do período arcaico e clássico é bastante controversa, porque provavelmente quem deu esses títulos não foram os próprios autores, mas é interessante que a tradição tenha lido, então, essa peça como fazendo referência a um Édipo tirano. Esse tirano chega pelo decalque latino como rex, uma palavra de conotação bastante negativa no contexto latino, e, a meu ver, quando nós traduzimos por Édipo Rei, simplesmente, a gente perde uma dimensão importante que está em jogo aqui, que é a chegada ao poder por formas não tradicionais, no limite por formas ilegítimas, que está por trás do vocábulo tyrannos, traduzido em latim por rex. Enquanto rei, em português, tem a conotação de alguém que chegou ao poder por meio da sua linhagem aristocrática, nobre, e que tem, portanto, direito, por assim dizer, ao trono. Esse é um elemento que vai aparecer aqui nessa interpretação, então o fato de Édipo ser chamado de Tyrannos não é irrelevante para a ação, tenham isso em mente. Mas, como eu sempre faço, vamos tentar entender basicamente o contexto de apresentação dessa poesia, desse poema. Vale sempre lembrar, as peças dramáticas de tragédia, comédia, drama satírico são poemas na antiguidade. Essa é uma tragédia composta por Sófocles e apresentada provavelmente entre 429 e 425 antes da Era Comum. A questão da datação das peças de Sófocles, como eu já disse anteriormente, é bastante controversa,
Aqui a gente se baseia fundamentalmente em argumentos de ordem interna ao texto, para tentar estabelecer aí uma relação entre o enredo dessa peça e acontecimentos históricos da Atenas do período clássico. Essa encenação se dava no âmbito do Festival Cívico-Religioso das Grandes Dionísias, na cidade de Atenas, e é uma das mais conhecidas e influentes peças dramáticas do repertório clássico. Na apresentação de hoje eu tentarei traçar linhas de interpretações possíveis dessa tragédia e apontar brevemente desdobramentos dignos do interesse de quem estude letras no século XXI. Então, como eu sempre digo, vamos levar em conta o contexto básico de performance dessa peça e, na sequência, tentemos nos debruçar no que é a sua estrutura, no que são os aspectos formais do texto, para propor uma interpretação pertinente. Como eu já disse, as peças de Sófocles são encenadas no âmbito de uma Atenas cujo regime político e jurídico é basicamente democrático, ainda que elementos indiquem permanências aristocráticas na condução do demos, do povo, tal como Tucídides deixa claro ao falar de Péricles. Péricles é o primeiro, né, entre os seus pares, mas um aristocrata que, portanto, detém uma capacidade de domínio, de influência sobre os seus iguais dentro de um regime democrático, e isso lhe garante quase uma espécie de monarquia, quase um direito ao poder praticado por ele mesmo. Os seus adversários vão sendo pouco a pouco marginalizados, isolados, e Péricles é essa figura de eleição, por assim dizer, que pratica o poder de forma bastante autoritária, algumas vezes, na representação histórica que nós temos dele, ainda que dentro de um regime democrático, tá? De democracia antiga, participativa, e é importante, então, levar em conta esses dois elementos, por assim dizer, da sociedade ateniense. Uma retórica muito democrática, com instituições de participação direta na política, mas, por outro, permanências de um ideário aristocrático, de um ideário exclusivista de participação política. Fatos históricos que nos ajudam a compreender o período em que essas tragédias estavam sendo encenadas são, por um lado, a Guerra Médica, nas quais, porque, enfim, são algumas batalhas, os atenienses vencem os persas na companhia de outros povos helênicos, sobretudo os espartanos. O destaque que os atenienses encontram na sequência dessa guerra leva à constituição da Liga de Delos, que vai culminar no assim chamado Império Ateniense em torno do Egeu. Ele nunca foi chamado de Império Ateniense pelos próprios gregos, mas é assim que a constituição formada por Atenas e outras póleis unidas no propósito de combater os persas é entendida hoje. As tensões entre Atenas e Esparta crescem ao longo do século V, antes da Era Comum, e culminam na declaração da Guerra do Peloponeso, que ocorre ali entre os anos de 431 e 404 antes da Era Comum. Então vejam, são 28 anos de guerra com um interstício ali, né, um cessar-fogo de alguns anos, ainda que sempre com muitas tensões entre essas duas grandes potências. Esparta, uma potência guerreira, de prática da guerra por meio de falanges hoplíticas, então, basicamente, guerreiros da terra. Por outro lado, Atenas, essa potência marítima, cujo poder se fundamentava em larga medida na sua frota naval. E as estratégias traçadas por Atenas para combater Esparta no início dessa guerra, que envolveram um recolhimento dos seus cidadãos dentro dos muros de Atenas, essa foi a estratégia defendida por Péricles, leva à eclosão de uma peste a partir de 429 antes da Era Comum e provoca enorme instabilidade social nessa polis. O próprio Péricles morre vítima dessa peste e os estudiosos, historiadores de hoje, refletem que, em larga medida, a eclosão dessa peste tem a ver com a alta densidade populacional num tempo muito breve, sem que estruturas
pudessem ter sido criadas de fato para comportar a quantidade de pessoas que os muros da cidade passaram a abrigar ali entre os anos de 431 e 429, e as condições de higiene teriam propiciado a eclosão dessa epidemia. Como eu já disse em apresentações anteriores, a língua empregada nas tragédias de Sófocles é o grego ático, né, do período clássico, então o dialeto ático, que prevalece sobretudo nas partes dialogadas em trímetros jâmbicos, na tragédia, mas que eventualmente cede a elementos do dórico nas partes corais. Então é por isso que frequentemente, inclusive, as partes corais se dão a liberdade de voos poéticos mais elevados em diálogo com uma tradição mélica coral, tradicional dentro do contexto helênico, e eu vou tentar citar aqui um trecho longo de um coro para que a gente possa ter essa experiência também da estranheza da linguagem empregada pelo coro, porque ela flerta, de fato, com uma linguagem poética mais radical do que acontece nos trímetros jâmbicos, que são as partes dialogadas. Então tenham em mente essa dupla composição, por assim dizer, da linguagem trágica. Os diálogos são mais pedestres, enquanto as partes corais cantadas são voos poéticos mais elevados. A gente não precisa aqui voltar no que era o contexto de performance propriamente dito, a gente já mencionou isso antes. Essas eram tragédias encenadas no âmbito de um festival cívico-religioso muito importante para Atenas, no momento em que a cidade recebia estrangeiros, fazia questão de exibir ali o seu esplendor público frente a aliados na guerra. Então tinha uma mensagem política muito deliberadamente explorada pelos atenienses, enquanto, obviamente, o contexto religioso flertava com aspectos do culto às divindades, sobretudo o culto a Dioniso. Isso desempenha um papel importante aí na compreensão do que são essas peças. Por um lado, artefatos políticos, mas de dimensão religiosa fundamental. O professor Jatorrano, nas suas interpretações, frequentemente explora o que há de uma cosmovisão da divindade, por assim dizer, apresentada nessas peças, propondo um modelo hermenêutico que vai tentar compreender como as esferas divinas, então dos deuses e dos numes, aparece frequentemente em tensão com as esferas humanas, então dos heróis e dos seres humanos propriamente ditos, mostrando como há ali uma reflexão, uma exploração do que é a visão da divindade dentro do contexto grego. Mas a gente pode complementar alguns desses apontamentos pensando nos seus desdobramentos políticos também. Por isso que levar em conta essa ocasião de performance mais ampla é importante. E cumpre sempre ter em vista que Sófocles foi um ateniense, filho de Sófilos, um ateniense rico, portanto, aristocrático, que teve acesso aí a uma educação de elite dentro da Atenas, nascido no demo de Colono, então, numa espécie de distrito de Atenas, e que representa de forma muito apaixonada o seu lugar de origem na sua última tragédia que chega para nós, que é Édipo em Colono, e que tem uma reflexão profunda sobre esses cultos a heróis, sobre essa dimensão da divindade na vida de um ateniense do período clássico, ele que, portanto, apresenta nas suas peças uma cosmovisão bastante instigante para nós, enquanto leitores contemporâneos, porque ela é de uma religiosidade profunda, mas não de uma religiosidade missionária, porque, tal como vários estudiosos apontam, há em Sófocles uma compreensão da existência de uma atuação da divindade na esfera da ação humana, mas essa intervenção divina, ela nunca é, digamos, transparente, ela nunca é imediatamente compreensível, ela é opaca.
em larga medida é a opacidade da ação divina na esfera humana que gera o conflito trágico tal como concebido por Sófocles. E isso parece de uma sabedoria profunda, em diálogo com o que o Nietzsche vai entender como a visão trágica de mundo dos gregos antigos, na medida em que ela não prescinde da existência e do reconhecimento da ação dos deuses, mas ela problematiza a forma como os seres humanos podem mobilizar o reconhecimento, se a gente quiser, o conhecimento dessa ação divina nas suas próprias ações. E, em larga medida, o sucesso de que Sófocles desfruta em vida, segundo a tradição biográfica, ele teria sido premiado 24 vezes nos concursos dramáticos das grandes Dionísias com o primeiro lugar. Então isso é enorme. Ele que teria participado ali por volta de 41 vezes, 40 vezes. Então uma taxa de sucesso enorme. Enquanto, só para vocês terem um padrão de comparação, Ésquilo teria recebido 13 vezes o primeiro lugar por suas participações e Eurípides apenas 4. Então Sófocles desfrutou em vida de um grande reconhecimento e isso parece se dever em larga medida à sua capacidade de dar a ver nas suas tragédias aspectos compartilhados por seus concidadãos, aspectos de uma cosmovisão compartilhada e reconhecida por seus concidadãos. E os estudiosos vão sugerir, portanto, que essa cosmovisão é a que eu acabo de sugerir, o reconhecimento de uma ação divina, ainda que bastante opaca, necessitada de uma interpretação profunda, de uma sabedoria profunda para que pudesse dar a ver seu sentido. E aí vejam o que o Albin Leske vai dizer sobre isso. Sófocles não procura por trás do acontecer mesmo o seu sentido último. Tudo o que é e acontece é divino. Zeus está neste mundo com todos os outros deuses, mas o sentido de seu atuar não se revela ao homem. Não lhe cabe esquadrinhar os mistérios do governo dos deuses, nem se rebelar contra a terrível severidade com que, por vezes, ele se faz sentir sobre o homem. Aqui é uma citação daquele livro famoso do Albin Leske, A Tragédia Grega, de que nós temos tradução para o português. Albin Leske, que inclusive é o responsável por defender a teoria da dupla motivação da ação nos poemas homéricos e na tragédia. Essa teoria propõe que não há incompatibilidade nenhuma entre a liberdade de ação do ser humano, então a compreensão de que as ações humanas têm desdobramentos a partir desses seres humanos enquanto agentes, mas que são complementadas por contrapartes divinas que convergem para um mesmo resultado. Então, ao contrário do que parece para nós, não há uma contradição, uma incompatibilidade entre a liberdade da ação humana e aquilo que é uma predeterminação no âmbito divino. Há uma coincidência entre esses dois âmbitos, e isso diz respeito a uma cosmovisão profundamente diversa da nossa, que é de base judaico-cristã e que tem, na noção de livre-arbítrio, um aspecto fundamental. Aspecto esse que parece, em larga medida, alheio à forma como os gregos antigos desse período compreendiam sua ação no mundo. E aí vejam como a gente pode, então, falar da existência de uma teodiceia em Sófocles. Mas ao contrário da teodiceia que nós já debatemos existir em Ésquilo, é algo muito mais tenso, na medida em que o estabelecimento de uma justiça divina em Sófocles se dá frequentemente em tensão com expectativas dos heróis, então dos protagonistas das peças, e às vezes mesmo com outros personagens em cena. E isso aponta para aquilo que o estudioso Bernard Knox vai chamar de têmpera heróica, The Heroic Temper, num estudo famoso dele do herói sofocliano, que seria extremamente teimoso, inflexível, defensor de valores que o isolam, inclusive frente
às determinações divinas, que é incapaz de dialogar, que é incapaz de negociar e que, portanto, ao se chocar contra determinações divinas, é destruído. É destruído porque não aceita se dobrar. Então, isso não coloca abaixo a existência de um vir a ser da justiça divina, de uma teodiceia, mas representa essa teodiceia de forma muito mais tensa do que em Ésquilo, na medida em que ela não coincide com as expectativas do herói. E é nesse sentido que o herói sofocliano é muitas vezes chamado de deinos. É uma palavra em grego antigo bastante ambígua, porque ela pode ser positiva, então algo como admirável, algo como espantoso no sentido positivo, mas também negativa, terrível, digno desse espanto, desse assombro. E o herói sofocliano ele é deinos nessa dimensão ambígua mesmo, porque ele é admirável na sua defesa inflexível de certos valores, mas ele não deixa de ser espantoso, de ser terrível, na medida em que se mostra incapaz de negociar, inclusive com os deuses, inclusive com uma verdade que se revela por meios divinos, como a gente vai ver agora com Édipo tirano, ou Édipo rei. Para que a gente tenha em mente qual é o enredo básico, o conteúdo de Oidipus Tyrannus, essa é uma peça que começa com uma peste terrível assolando a cidade de Tebas. E a gente é informado da existência dessa peste com a chegada de suplicantes tebanos junto do palácio de Édipo, pedindo para que ele intervenha e, de alguma forma, solucione o problema da peste. Édipo já havia enviado Creonte para consultar o oráculo de Delfos acerca da solução da peste, e, em seu retorno, Creonte, que é, portanto, o irmão da mulher com quem Édipo é casado, ele é irmão de Jocasta, portanto, é cunhado de Édipo, informa-lhe de que, para livrar a cidade do flagelo, seria preciso encontrar e punir o assassino de Laio. Laio, que era o antigo rei de Tebas, assassinado já há alguns anos, antes de Édipo chegar, solucionar o problema da esfinge e ser consagrado ele mesmo rei, desposando a rainha viúva Jocasta. Édipo diz aos tebanos que o criminoso será maldito para sempre, e aqui já é a ironia trágica sofocliana agindo. Quando Édipo começa a imprecar contra o assassino, começa a amaldiçoá-lo, ele, de alguma forma, já está se envolvendo verbalmente no miasma que é o seu. Ele já começa a revelar ali os desdobramentos da sua hamartia, do seu erro. Na sequência, o adivinho cego Tiresias, chamado para ajudar nas investigações, entra em cena e ele diz a Édipo que o assassino está mais perto do que ele imagina. Então Tiresias se mostra reticente quanto a revelar a verdade para Édipo, mas na sequência Édipo, bastante fora de si, na medida em que o adivinho diz conhecer a verdade, mas que não pretende revelá-la, ele o acusa, né? Édipo então acusa Tiresias de alguma forma planejar a destruição da cidade, de não ter ajudado a cidade antes, quando ela precisava dele, no caso da esfinge, e é nesse momento então que Tiresias, enfurecido contra as acusações de Édipo, enfurecido inclusive contra a impiedade que consiste em acusar um adivinho, representante de Apolo, representante dessa cosmovisão divina, da palavra divina na ação humana, vai com todas as palavras acusar Édipo. Vai falar que ele é sim o miasma, ele é o responsável pelo mal que ele próprio busca resolver, mas Édipo não consegue compreender a verdade dessas palavras, porque se eles as aceitasse, ele simplesmente teria que se entregar e dizer, então tá, então eu sou o assassino, eu sou o culpado, mas isso a princípio não fazia o menor sentido para ele. A saída que Édipo encontra é então acusar Tiresias de um complô para destroná-lo, e como em larga medida Creonte parece dar estofo às acusações de Tiresias, ele envolve os dois nessa acusação de um complô para tirá-lo do poder e colocar Creonte em seu lugar.
É nesse momento que Jocasta entra em cena, tenta colocar panos quentes, Creonte, ali acusado desse complô, sai, e os dois refletindo sobre a dimensão, digamos, divina da palavra oracular, vão fazer reflexões sobre a falibilidade dessa palavra oracular, e é nesse momento que Jocasta diz que, embora o oráculo tivesse predito que Laio seria morto por seu próprio filho, essa profecia não se concretizou, por vários motivos, dentre eles, o mais imediato é que Laio teria sido assassinado por ladrões na encruzilhada das 3 vias, das 3 estradas. E é nesse momento que essa informação chama a atenção de Édipo. Édipo, de alguma forma, fica ali, tem a curiosidade atiçada por essa referência à encruzilhada das 3 estradas, porque muitos anos atrás, saindo do oráculo de Delfos, ele tiver um encontro desafortunado nesse mesmo lugar e matara 4 pessoas, enfim, algumas pessoas de uma comitiva por ali. Na sequência, chega um mensageiro de Corinto, noticiando a morte de Pólibo, o pai de Édipo. Pai, entre aspas, porque o rei de Corinto era pai adotivo de Édipo, embora ele não o soubesse até esse momento. Mas quando Édipo se mostra aliviado pelo fato de o Pólibo ter morrido, mas não pelas próprias mãos, ele diz, então estou livre da maldição do oráculo, não fui eu quem, tal como eu consultei há muitos anos, assassinei meu próprio pai. É nesse momento que o mensageiro diz, se você tem medo, né, desse oráculo, de matar o pai, de desposar a mãe, pode ficar tranquilo, porque Pólibo não era seu pai, de fato. Ele te adotou, eu sei disso porque fui eu quem te levei para Corinto há muitos anos. Você foi encontrado no monte. E é nisso que, pouco depois, sob coerção, aparece o homem que compunha a comitiva de Laio no dia em que este foi morto. Então, há muitos anos, quando teve o encontro com Édipo na encruzilhada das 3 vias. E, por uma coincidência, trata-se aí do mesmo pastor que abandonou o bebê no Monte Citerão, sob as ordens de Laio e Jocasta, há muitos anos. E é nesse momento, então, que ocorre a revelação da verdade, com o reconhecimento da identidade de Édipo. Ele se dá conta de que não apenas ele não era filho biológico de Pólibo, rei de Corinto, mas era sim filho de Laio e Jocasta, da cidade de Tebas. Com isso, a verdade de quem ele vem à tona. A rainha Jocasta suicida-se, ela que tinha tido filho, portanto, com seu próprio filho, e Édipo, diante desse desenvolvimento da ação, fura os próprios olhos, sendo destituído do poder em Tebas, com o exílio decretado por Creonte. Então vejam, esse é o enredo da ação trágica, e o que a gente tem que ter em mente é que Sófocles escolhe representar Édipo não como um pária social, não como um tirano malvado, mas sim como um governante muito interessado em resolver os problemas da sua polis, preocupado com o seu povo, que estava no início da peça submetido a uma terrível peste, e ele é representado como alguém dotado de ação, alguém que tenta resolver o problema desse povo, tomando todas as providências à sua disposição possíveis, e que age por meio da sua ação com o objetivo de revelar a verdade por trás daqueles problemas. E o isolamento em que Édipo se encontra advém, em larga medida, de algo que está predeterminado, né, de algo que está dado antes que a ação comece, que é o fato de ele ter matado o pai, ter desposado a mãe, ser irmão de seus próprios filhos. E aí é a sua capacidade para agir diante de uma situação de crise e não se dobrar, e não dar de ombros, porque ele poderia, se fosse um governante corrupto ou um mau governante, dar de ombros e falar, o problema da peste não me concerne. Vocês se virem aí, isso não é problema meu, eu não vou correr atrás de absolutamente nada, minha vida está tranquila aqui, vida que segue. Não, ele é representado positivamente, nesse sentido, por Sófocles. É óbvio que, como propõe o Bernard Knox, num livro chamado Édipo em Tebas,
não se trata de uma representação estritamente positiva. Por trás da confiança que Édipo demonstra em seu logos, né, em sua capacidade de raciocínio, há sim algo da ordem da híbris, do excesso. E isso é apontado em vários momentos da tragédia. Momentos em que Édipo é visto como alguém que excede o que é próprio do ser humano, que pensa superar aquilo que está dado pelos deuses, aquilo que é, em alguma medida, inclusive, escondido pelos deuses, ele pensa ser capaz de revelar. E a gente tem que ter em mente, para entender bem o que está em jogo nessa peça, o pano de fundo mitológico da casa dos chamados Labdácidas. Vejam, eu encontrei aqui essa árvore genealógica na internet, ela está em inglês, mas é o bastante para nos mostrar o seguinte. Vejam que Édipo está mais ou menos aí no meio da imagem. A gente tem que ele, portanto, é filho de Laio com Jocasta. Jocasta, que por sua vez pertence à casa real de Tebas, que remonta a ninguém menos que Cádmo e Harmonia, que são os fundadores da cidade de Tebas. Né? Cádmo funda Tebas. Por outro lado, Laio, seu pai, remonta também a uma casa real importante dentro de Tebas, que serviu frequentemente de regentes para momentos em que a casa real propriamente dita não dispunha de membros do sexo masculino na idade de governar. Então, Édipo é um rei legítimo de Tebas, mas um rei cuja família é bastante problemática. Né? Vocês se lembram, nas Bacantes, por exemplo, a gente tem a representação da instituição do culto de Dioniso. Vejam ali, Dioniso é neto, né, de Cádmo e primo de Penteu. Penteu, governante de Tebas. E Penteu persegue o culto a Dioniso e termina muito mal, morto pela própria mãe Ágave. É dessa mesma casa que nasce Polidoro, pai de Lábdaco, que por sua vez vai gerar Laio, pai de Édipo. Então vejam como Édipo e a sua linhagem está aí fechada dentro de duas famílias, basicamente, que se relacionam e que se relacionam internamente. Então, na linha do que propõe a Froma Zeitlin, Tebas é uma cidade endógena, na medida em que as suas casas reais se frequentam de forma quase exclusiva. E isso leva ao tipo de problema representado pelo fato de que Édipo, filho de Jocasta, vai ter filho com a própria Jocasta. Então, a infração do tabu do incesto, que é, por assim dizer, o símbolo maior desse ensimesmamento de Tebas, que aparece aí nessas várias, digamos, gerações da casa, enfim, real tebana, tá? Cujos problemas são vários. Lábdaco, por exemplo, sequestra o filho de um anfitrião em cuja casa ele foi hospedado por um tempo. Laio é quem recebe o oráculo de que seu filho o mataria e tenta ele mesmo matar o seu filho. Né? Jocasta é alguém que comete o incesto com o próprio filho. E por aí vai. Né? A gente, se parasse para analisar alguns desses nomes, a gente veria. Né? Ágave mata o próprio filho. Penteu persegue o próprio primo. Enfim, Ágave e outras das suas irmãs ridicularizam Semele, que teria reivindicado ter tido uma relação sexual com Zeus, engendrado Dioniso, e por aí vai. Então vejam que o pano de fundo mitológico da casa dos Labdácidas representa infração das definições mais básicas familiares. No que diz respeito ao papel de pai, Laio tenta matar o próprio filho, Édipo, por outro lado, é irmão dos próprios filhos e depois os amaldiçoa, né? Então os seus filhos acabam matando um ao outro na sequência da maldição jogada por Édipo. No papel de mãe, desempenhado por Jocasta, que transa com o próprio filho e engendra, então, uma cria incestuosa. No papel de filho, na medida em que Édipo mata o próprio pai, Etéocles e Polinices não protegem o pai no momento em que ele é exilado, não se colocam a seu lado,
e deixam que ele parta solitário. No papel de irmão, na medida em que Etéocles e Polinices vão se matar, assim como no papel de tio, na medida em que Creonte é responsável pela morte de Antígona, né, como aparece na peça que nós lemos anteriormente. Então vejam como esse é de fato um pano de fundo mitológico bastante complicado, tenso, e que, enfim, atravessa aí a representação de Tebas da perspectiva dos atenienses do período clássico, e é por isso que eu faço referência a esses estudos da Froma Zeitlin, que vai falar que Tebas é uma espécie de anti-Atenas. É representada como uma cidade antiquada, ensimesmada, cujos muros mesmos representam essa incapacidade de diálogo com o exterior e o seu isolamento. Isolamento que, no final das contas, tem um elemento de autodestruição representado nos fins dilaceradores de vários membros das casas reais tebanas. E aqui a gente poderia pensar em vários desdobramentos disso dentro de, enfim, membros específicos das linhagens tebanas, mas a nossa concentração vai ser em Édipo, Édipo tirano, Édipo rei, que muito frequentemente é lido como um personagem dúplice. E aí vejam, eu cito um trecho do Bernard Knox que mostra em que medida se dá essa duplicidade de Édipo, diz o Bernard Knox. Pois nessa peça existem dois Édipos, um deles é a figura magnífica das cenas de abertura, o Tyrannus, o homem de riqueza, poder e conhecimento, o melhor dos homens, o intelecto e a energia que conduzem à busca pelo assassino de Laio. O outro é o objeto da busca, Totse Túmenon, uma figura obscura, Tonadelon Andra, que violou o mais poderoso dos tabus humanos, um parricida incestuoso, o mais maldito dos homens. No fim, um Édipo encontra o outro, mas mesmo antes disso acontecer, ambos já estão simbolicamente igualados no nome do herói Édipo, que conecta o conhecimento, oida, né, eu vi, eu sei, do tirano confiante, com os pés inchados, pus, do filho pária de Laio. Então vejam, oidipus, o que conhece os pés, numa outra etimologia possível, o que tem os pés inchados, por um lado, é o detentor desse conhecimento, e o nome parece, inclusive, fazer referência ao próprio enigma que Édipo teria solucionado da Esfinge. Esse enigma não aparece enunciado ao longo da tragédia, mas a ele se alude algumas vezes, e a tradição posterior diz que o enigma fazia referência a uma criatura dotada de uma única e mesma voz, que de dia marchava sobre 4 patas, depois sobre 2 e terminava à noite, marchando sobre 3. A resposta do enigma é o ser humano, na medida em que bebê ele ainda engatinha, depois de crescido ele anda sobre 2 pés, né, sobre 2 pernas, e termina a vida precisando de uma bengala para apoiar o peso dos anos, então 3 patas à noite. E aí Édipo teria resolvido esse enigma colocado pela Esfinge, ainda que esse enigma se desdobrasse como uma espécie de oráculo que, em alguma medida, apontava a ignorância de Édipo sobre aquilo que é mais próprio do humano, que é si próprio, que é a própria identidade. Então, por um lado, Édipo é esse que sabe, é o que é dotado da capacidade de dizer eu vi, eu sei, oida, mas, por outro lado, ele é esse homem dos pés inchados, esse pária, que foi objeto de uma tentativa de assassinato pelos próprios pais e que não sabe quem é, não sabe quem ele de fato é, quem são seus pais, e isso está de alguma forma já unido nesse nome Édipo. Daí a enorme riqueza, a enorme complexidade desse legado mitológico grego antigo que consegue construir, né, sentidos muito complexos dentro de uma única palavra, dentro de um único nome, por assim dizer. E o que a gente tem que ter em mente, na linha do que a gente já propôs aqui anteriormente, é que a ação humana, então o que Édipo faz, sempre tem uma espécie de contraparte divina, e a verdade sobre essa identidade ignorada por Édipo já é enunciada desde muito cedo na ação dramática. Vejam o que diz Foucault. Temos toda a verdade,
desde o início da ação, né, ele está dizendo, mas na forma prescritiva e profética que é característica ao mesmo tempo do oráculo e do adivinho. A esta verdade, que de certa forma é completa, total, em que tudo foi dito, falta, entretanto, alguma coisa que é a dimensão do presente, da atualidade, da designação de alguém. Falta o testemunho do que realmente se passou. E aqui é o Foucault estudando as formas jurídicas presentes nessa discussão que aparece em Édipo, Rei de Sófocles. E, de fato, logo desde o início da ação, nós temos, por um lado, o oráculo trazido por Creonte sobre a origem do miasma que assola Tebas e que é a presença do assassino de Laio na cidade de Tebas. Por outro, nós temos a revelação completa por parte de Tiresias, o adivinho, que, provocado por Édipo, fala com todas as letras: você é o assassino do seu pai, você é o assassino que está sendo procurado e que é o responsável pelo miasma dessa cidade. Porém, como Foucault diz, essa revelação da palavra divina, oracular, mântica, né, do adivinho, não é dotada ainda de uma contraparte humana que a torne suficientemente persuasiva para Édipo e para os instrumentos humanos de auferição da verdade, tá? E aí vejam o que Jocasta vai dizer sobre o poder ou não poder dessa palavra divina de trazer a verdade. Vejam lá. Aqui na tradução do Flávio Ribeiro de Oliveira, uma vez que essa apresentação tinha sido preparada antes de eu ter acesso à tradução do professor Jatorrano. A tradução do Flávio Ribeiro de Oliveira foi publicada pela editora Odisseus. Vejam lá como ele traduz esse trecho da fala de Jocasta. Tu, então, referindo-se a Édipo, desonera-te disso que mencionas. Escuta-me e aprende que não existe nada humano que participe da arte profética. Vou te mostrar provas concisas disso. Outrora chegou a Laio um oráculo, não direi do próprio Febo, mas de seus ministros, segundo o qual seu destino era morrer por obra de um filho que de mim e dele nascesse. E a ele disse: estrangeiros outrora mataram ladrões numa tripla estrada, e do nascimento da criança 3 dias não transcorreram, que ele lhe atou as articulações dos pés e a atirou pelas mãos de um outro em Monte Impérvio. Assim Apolo não cumpriu o oráculo, nem aquele se tornou assassino do pai, nem Laio sofreu do filho o horror que temia. E tais fatos, as vozes mânticas os tinham determinado. Não te inquietes nada com elas. Aquilo cuja necessidade um Deus busca, ele mesmo facilmente fará aparecer. Aí o trecho entre os versos 707 e 725. Então vejam, Jocasta tenta argumentar com Édipo que aquilo que é próprio da divindade não se deixa transparecer no discurso humano dos adivinhos, dos oráculos, porque esses são humanos, demasiado humanos, e incapazes de compreender o que é propriamente divino. O que a peça vai apontar pouco a pouco é que, ao contrário do que Jocasta propõe aqui, há sim uma capacidade humana de diálogo com a esfera divina, ainda que ela precise de interpretação, ainda que ela precise de um trabalho de compreensão, de sabedoria, para ser evidenciada. E a ação vai caminhando no sentido de um reconhecimento de Édipo, que, se por um lado já tinha sido apontado ali no discurso divino, vai sendo cada vez mais enriquecida por elementos humanos que permitem a Édipo se reconhecer no objeto de sua própria busca. Vejam o que vai dizer o Dave acerca disso. Até o momento em que Jocasta fala ali, Édipo já tinha recebido a profecia segundo a qual ele mataria seu pai, embora Sófocles deliberadamente retenha essa informação até o verso 793. Laio tinha recebido a profecia segundo a qual ele seria morto por seu filho. O filho de Laio tinha sido exposto com pés furados. Édipo tem pés furados. Então vejam como, por meio do simples raciocínio, àquela altura, Édipo e Jocasta já dispunham de todos os elementos necessários para dizer: se o filho de Laio tinha sido exposto, tinha tido os pés furados, Édipo tem os pés furados. Se Laio tinha recebido o oráculo de que ele seria assassinado pelo próprio filho, Édipo tinha recebido o oráculo de que ele mataria o próprio pai, é muito provável de que Laio seja pai de Édipo, Édipo seja filho de Laio.
mas eles não fazem esse raciocínio, esse desdobramento lógico, que seria uma possibilidade de reconhecimento, mas eles vão aguardar a contraparte humana do reconhecimento de Édipo, que vem por meio dos testemunhos daqueles envolvidos nas trocas do filho de Laio e Jocasta, exposto, né, para morrer e, por assim dizer, resgatado para ser adotado como herdeiro do trono de Corinto. E aí vejam como o Foucault vai dizer que do reconhecimento de Édipo há outros reconhecimentos dentro da economia dramática que fazem com que o antigo servo de Laio seja, né, responsável por expor Édipo à morte, seja ele próprio reconhecido como o servo que estava presente na expedição feita pelo rei Laio, durante a qual ele é assassinado na estrada, que o antigo servo, pastor coríntio, que leva o bebê Édipo exposto no Monte Citerão até Corinto, é, por sua vez, o mensageiro que acaba de chegar de Corinto, trazendo notícias sobre a morte do rei Pólibo. Então, assim, são reconhecimentos que vão se dando, em que, a princípio, dois personagens diferentes são, por assim dizer, conglomerados num único, e o que se dá, obviamente, com Édipo e com os discursos da divindade, os oráculos, que são todos conglomerados e mostram não a falibilidade do discurso divino, como queria Jocasta, mas sim a sua infalibilidade, a sua capacidade de perpetrar aquilo que estava predito, que estava previsto. Vejam como Foucault vai abordar essas questões, dizendo: o que havia sido dito em termos de profecia no começo da peça vai ser redito sob forma de testemunho pelos dois pastores. E assim como a peça passa dos deuses aos escravos, os mecanismos de enunciado da verdade, ou a forma na qual a verdade se enuncia, mudam igualmente. Quando Deus e o adivinho falam, a verdade se formula em forma de prescrição e profecia, na forma de um olhar eterno e todo-poderoso do Deus Sol, na forma do olhar do adivinho que, apesar de cego, vê o passado, o presente e o futuro. No nível mais baixo encontramos também o olhar, pois se os dois escravos podem testemunhar é porque viram. Um viu Jocasta lhe entregar uma criança para que a levasse para a floresta e lá a abandonasse. O outro viu a criança na floresta, viu seu companheiro escravo lhe entregar essa criança e se lembra de tê-la levado ao palácio de Pólibo. Trata-se aqui ainda do olhar, não mais do grande olhar eterno, iluminador, ofuscante, fulgurante do Deus e seu adivinho, mas o de pessoas que viram e se lembram de ter visto com seus olhos humanos. É o olhar do testemunho. E vejam como Foucault, então, nesse estudo, vai propor a existência de uma reflexão jurídica por parte de Sófocles, em que, para que o discurso divino tivesse efeito nas ações humanas, é sempre preciso que ele tenha, por assim dizer, um lastro na efetividade da realidade. E ele está pensando ali, inclusive, em termos de um desenvolvimento de um sistema jurídico que vai prever a existência de uma retórica forense, inclusive, que vai cada vez mais desenvolver um processo legal, como se isso estivesse sendo tematizado também por Sófocles nessa peça. É uma leitura bastante instigante, interessante, que complementa digamos, essa cosmovisão religiosa do divino que se encontra frequentemente reconhecida em Sófocles pelos estudiosos, com o que é próprio de uma reflexão da realidade humana de Sófocles enquanto ateniense do período clássico, pensando as questões de seu próprio tempo. Então fica aí a sugestão dessa complementaridade que me parece digna de interesse nosso também. E como eu disse, eu vou citar aqui um trecho mais longo de um coro em que a reflexão sobre a efetividade da palavra divina é tematizada pela palavra medianeira dos membros do coro, né, cidadãos tebanos, e que, de alguma forma, aponta para a necessidade de que os discursos divinos sejam reconhecidos em seu esplendor para que a própria ordem social se mantenha.
Do contrário, o risco é que a própria ordem social deixe de ter sentido e, portanto, de uma reverência profunda que esse coro parte de uma piedade, no sentido grego antigo, de eusebeia, uma reverência perante os deuses, perante a palavra divina, perante o reconhecimento de uma instância de existência, de conhecimento superior ao propriamente humano, de que fala esse coro. Vejam aqui, né, obviamente, como eu já disse, é um linguajar muito mais poético, muito mais elevado do que nos trechos dialogados. Leiam, então, com atenção, escutem mais de uma vez, se tiverem interesse, porque é, de fato, uma linguagem mais rebuscada. Que seja meu lote conservar devota pureza nas palavras e em todos meus atos, aos quais estão prescritas altívagas leis geradas no éter celeste, e das quais o Olimpo é o único pai. Não as gerou a natureza mortal dos homens, e jamais oblívio as vai soporizar. Nelas Deus é grande e não envelhece. A desmedida engendra o rei, Tyrannos. A desmedida, se futilmente se locupleta, de uma fartura nem oportuna nem vantajosa, após subir ao ápice, se precipita numa fatalidade escarpada, onde pé prestativo não presta serviço. Peço ao Deus que jamais suprima a liça que é boa para a cidade. Jamais cessarei de ter um Deus como protetor. Mas se alguém altivamente avança, com atos ou palavras, intemente à justiça, e não respeitoso dos templos divinos, que um triste fardo capture por seu desgraçado orgulho. Se ele não ganha o ganho com justiça, e não se abstém do que é ímpio e delirante, agarra-se ao intocável. Neste caso, quem ainda se vangloriará de afastar de sua alma os dardos do exaspero? Pois se tais atos forem honoráveis, por que devo eu dançar nos coros? Não mais irei reverente ao intocável umbigo da terra, nem ao templo de Abas, nem a Olímpia, se isto não se confirmar. Exemplo para todos os mortais. Ó Zeus onipotente governante, se este título é correto, que nada fuja a teu poder, sempre imortal, pois já excluem como evanescentes as divinações feitas a Laio, e nem Uris Apolo esplende em honras. O divino se dana. Aí o trecho entre os versos 863 e 910, né, tem aí um trecho não citado, na tradução do Flávio Ribeiro de Oliveira, mais uma vez. Vejam como o coro reflete sobre a necessidade de que as palavras proféticas e mânticas tenham uma contraparte de efetividade na realidade para que toda a estrutura social se mantenha. Do contrário, se os seres humanos puderem começar a questionar a validade dos oráculos, a validade da crença no divino, é todo o edifício social que corre o risco de ruir, para que eu, é o coro dizendo, vou continuar cantando e dançando nos coros em honra a Dioniso, para que eu vou continuar prestando honras aos deuses nos templos, vou continuar fazendo sacrifícios, mantendo uma atitude piedosa. Então é toda a estrutura social que se baseia na necessidade de que esses deuses sejam reconhecidos e que o seu poder seja visto em atuação na própria ação dramática. E é o que acontece. Essas palavras divinas, né, os oráculos, as previsões de Tireses, se revelam corretas no momento, então, em que Édipo se reconhece, por meio desses testemunhos dados ali pelo servo coríntio e pelo antigo servo do rei Laio de Tebas, e é nesse momento, então, que Édipo reconhece quem ele é, filho de Jocasta, mulher que ele desposou, filho de Laio, rei que ele matou, né? Então pai que ele matou, e nesse sentido um regicida, parricida, incestuoso, pai e irmão de seus próprios filhos. E aí, enfim, a identidade de Édipo é reconhecida, né? Ele passa por aquilo que Aristóteles vai chamar então de anagnórisis, que é o reconhecimento das suas relações de filia, né? Então de amizade, de parentesco, e ertria, inimizade, e esse reconhecimento desdobra as identidades de Édipo, na medida em que ele não é uno,
mas dúplice, quiçá múltiplo. E na cena de reconhecimento de Édipo tem um trecho interessante que eu cito aí na tradução do Trajano Vieira, que diz: tristeza, tudo agora transparece, recebe luz meu derradeiro olhar, de quem, com quem, a quem. Sou triplo equívoco, ao nascer, desposar-me, assassinar. Eu cito esse trecho entre os versos 1182 e 1185 na tradução de Trajano Vieira, porque ele consegue preservar na sua formulação o caráter sintético de Sófocles, quando ele diz esse de quem, com quem, a quem, porque é nessas relações sintáticas que o erro de Édipo se manifesta, de quem ele nasce, com quem ele transa, com quem ele tem relações sexuais, a quem ele assassina, o triplo equívoco de Édipo, assassino de quem ele não deveria ser, esposo de quem ele não deveria ser, filho, no limite, de quem ele não deveria ser. E aí esses erros se conglomeram aí na identidade de Édipo, e depois desse reconhecimento, em que a gente logo mais vai comentar, inclusive nessas palavras, né? Ó luz, despeço-me agora de ti, há uma duplicidade na medida em que a noção de phos, luz, remete à luz da vida, e Édipo então deseja morrer nesse momento, em que ele se reconhece um pária dentro da humanidade, que cometeu os piores tabus dentro da sociedade grega antiga. As suas identidades vão se desdobrando, como eu disse. Vejam como o Liapis vai comentar isso. Assim que a nova identidade única emerge da confusão anterior da dupla identidade, torna-se claro que essa identidade única, na verdade, é constituída por uma série de desdobramentos de papéis ou valores duplos. Marido e filho para sua mãe, pai e irmão para seus filhos, e assim por diante. Um procedimento paradigmaticamente racional, a investigação do assassinato de Laio, faz com que as fundações mesmas da lógica humana, tal como a simples suposição de que um não pode ser muitos, entrem em colapso numa caótica desordem. E o jogo dos números é muito importante ao longo da peça. Não tive tempo de abordar isso aqui, mas mais de uma vez Édipo tenta abordar o enigma que se encontra diante dele em termos numéricos. Laio foi assassinado na encruzilhada das 3 vias, mas ele foi assassinado por um único homem ou por um bando de ladrões? A gente pode pensar ainda no enigma do ser um, do ser dois, que Édipo é a um só tempo filho de Pólibo, mas é filho de Laio. Ele é a um só tempo Tíranos de Tebas, mas ele é também Anax de Tebas, ele é também o rei legítimo, não apenas o tirano, e assim por diante. E aí vejam como, na linha do que eu tinha apontado agora há pouco, o Vernon chama atenção para o fato de que quando Édipo, no verso 1183, deseja a morte e grita, ó luz, que esta seja a última vez que eu te veja, em grego, ó phos, teleu taion se pros blebsaime nun, o emprego da palavra phos seria responsável por minar mais uma vez o sentido do que diz essa personagem. Assim o é, pois phos tem 2 sentidos em grego, luz da vida, luz do dia, e é o sentido que Édipo não quer dizer que se tornará o verdadeiro, porque ao invés de se matar, de cometer o suicídio, ele, diante do cadáver de Jocasta, ele tira os broches que prendiam o seu vestido, contempla o seu corpo nu e com esses broches perfura os próprios olhos. E como diz o Vernon, se Édipo cega seus olhos, é, como ele próprio explica, no verso 1370 em diante, porque se lhe tornou impossível sustentar o olhar de qualquer criatura humana, entre os vivos e entre os mortos. Se tivesse podido, ele teria também obstruído seus ouvidos para isolar-se numa solidão que o separasse da sociedade dos homens. Então, o cegamento de Édipo representa esse seu desejo de morte, esse seu desejo de alheamento da própria sociedade, da sociedade dos homens, na medida em que ele se reconhece como alguém que perpetrou alguns dos piores tabus à luz do que essa sociedade preza. E esse é o reconhecimento por parte de Édipo de ter sido o agente, malgrado seu, independentemente de ele ter desejado, independentemente de ele ter agido com ignorância,
e ao perfurar os próprios erros, os próprios olhos, é como se ele reconhecesse os erros e dissesse: fui eu quem fez isso, eu devo pagar o preço, ainda que não tivesse desejado deliberadamente fazê-lo. E é dessa forma que a grandeza de Édipo é representada. Tal como propõe Bernard Knox, em larga medida, o heroísmo de Édipo é estar diante desse destino e não sucumbir, e não mostrar uma dimensão vazia, uma dimensão covarde, mas se responsabilizar por essas ações terríveis que ele descobrira por meio da sua investigação. E é nesse sentido que, mesmo isolado, mesmo muito frágil, ele é capaz de reivindicar essa ação para si. Há, na caracterização de Sófocles, uma dimensão, como eu já disse, negativa de Édipo, na medida em que o excesso de confiança que ele demonstra na sua capacidade de raciocínio pode ser uma crítica por parte do tragediógrafo ao movimento sofístico que começa a se disseminar cada vez mais em Atenas, sobretudo nas elites governantes. E é o Bernard Knox quem vai propor isso no livro Édipo em Tebas, ver alusões na caracterização exacerbada, né, dada à hybris de Édipo, alusões a sofistas. E aqui, para levar a exposição para sua conclusão, a gente passa muito rapidamente por algumas interpretações possíveis do todo da peça, que apontam aí para o contexto em que essa peça foi encenada e para o que Sófocles pode ter almejado com a composição de um enredo tão intrincado. Vejam o que eu anoto aí. Oidipus Tyrannus foi encenado por volta de 429, antes da Era Comum, 2 anos depois do início da Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, e 1 ano depois do início de uma terrível peste em Atenas, talvez devido às más condições de higiene decorrentes do período da guerra. Alusões críticas de Sófocles a Atenas, sob a condução de sofistas e demagogos encarados como Édipo, muito confiantes, mas profundamente enganados? Pode ser. Como eu acabo de dizer, pode ser que sim, que por trás dessa representação de aspectos negativos do excesso de confiança de Édipo, haja uma tomada de posição por parte de Sófocles, um defensor tradicional da religiosidade, da piedade, da reverência, de alguma forma reivindicando a necessidade de reconhecer o valor desse discurso divino, de desconfiar um pouco dessa pretensão de conhecimento absoluto defendido por certos professores de sabedoria. Por outro lado, a gente poderia ver uma alusão crítica ainda mais direta à figura de Péricles, tirano demagogo responsável por provocar uma peste em Atenas e iniciar um processo de investigação que culmina com a descoberta de sua própria responsabilidade. Mais uma vez, é possível que essa peça tivesse essa dimensão algo alegórica, quase, de uma crítica direta, né, a uma personagem política de seu próprio tempo. Talvez. Péricles não era uma figura unânime, ele de fato desfrutava de muito poder em seu próprio tempo, mas, sobretudo, junto de famílias aristocráticas, havia ali uma desconfiança quanto à atuação de Péricles enquanto o príncipe, né, entre pares, o primeiro entre os seus iguais, na medida em que isso, inclusive, minava um pouco as bases da própria democracia. Além disso, parece possível ler a Poética de Aristóteles e o arranjo estrutural aí postulado para toda e qualquer tragédia como um decalque da estrutura da mais célebre tragédia de Sófocles. É o que propõe a Júlia Cissa num artigo sobre reconhecimento em Édipo Rei, sugerindo que Édipo é a base da qual parte Aristóteles para estruturar a sua teoria da tragédia. E aí vejam como, em termos aristotélicos, nós poderíamos entender essa peça de Sófocles. Agindo sob influência de profunda agnoia, ignorância, Édipo teria cometido uma hamartia, um erro, que só é reconhecida posteriormente quando se dá a anagnórisis, o reconhecimento, de suas relações de filia, parentesco, amizade,
e ao mesmo tempo a peripéteia, a reviravolta de seu destino. É nesse sentido, devido à sua ignorância, que Édipo ainda suscita junto ao público o Eleus, a piedade, uma vez que qualquer pessoa poderia ser levada a infringir os mais terríveis tabus se suas ações fossem minadas por tal ignorância sobre a própria identidade. Mas ele ainda continua a suscitar o Phobos, o terror, pois não deixa de ser um parricida incestuoso, além de regicida. Então vejam como é possível ler a peça Édipo à luz da teorização da poética de Aristóteles, e é uma peça que ilustra quase exemplarmente os conceitos propostos por Aristóteles para compreender a tragédia dentro dessa obra. De fato, é possível, então, interpretar a tragédia nessa chave aristotélica. E eu concluo aqui, muito brevemente, essa apresentação que se estendeu um pouco mais do que eu gostaria, fazendo referência às recepções de Oidipus Tyrannus ao longo dos últimos séculos. Essa que é certamente uma das mais célebres tragédias gregas do repertório que chega para nós, e que em 1718 encontra uma reescrita por parte de Voltaire, aparecendo como uma espécie de libelo em defesa da razão e da liberdade de pensamento. Oedipe, composta por Voltaire, faz de Édipo uma espécie de herói do iluminismo, e aí todo o jogo com a cegueira de Édipo, a solução do enigma, etc., aparece como aspectos importantes dessa reescrita do mito de Édipo. Por outro lado, no final do século XIX, início do XX, Sigmund Freud vai abordar o mito de Édipo como um caso prototípico das tensões inerentes à psique humana, servindo para ilustrar sua própria teoria psicológica. Há um texto famoso do Jean-Pierre Vernon, inclusive se contrapondo à ideia de que Édipo, o Édipo antigo, o Édipo da mitologia grega antiga, teria complexo de Édipo freudiano. Ele vai negar isso. E um outro marco importante aí das recepções de Édipo Tirano é a leitura que Claude Lévi-Strauss vai fazer dele em meados do século XX, como um mito que, em suas múltiplas variantes, apontaria a difícil resolução da tensão entre crenças de autoctonia e o fato de que o nascimento humano é fruto da relação sexual entre um homem e uma mulher, justamente porque os mitos de autoctonia prevêem o nascimento do ser humano direto da própria terra. Esse mito faz parte ali da cosmovisão tebana sobre a origem de Tebas. Eu não entrei muito nisso, mas Cadmo, de alguma forma, semeia os homens a partir dos dentes de um dragão, e há a ideia de que os tebanos teriam nascido da própria terra. Segundo a interpretação do Lévi-Strauss, a tensão entre essa crença numa autoctonia e a evidência de que homens nascem do cruzamento entre homens e mulheres é que engendraria esse tipo de mito extremamente tenso sobre o ensimesmamento familiar, o semear o próprio solo, enfim, o engendrar a si mesmo, que aparece no caso de Édipo. Eu apresento aqui essa imagem de figuras vermelhas numa ânfora de meados do século V, que apresenta Édipo diante da esfinge, e termino com essas palavras de Bernard Knox, com as quais ele exalta a grandeza de Édipo, a sua grandeza heróica, mesmo depois de ter se descoberto um pária social, responsável por perpetrar alguns dos piores tabus da sua sociedade, e que se mostra grandioso mesmo nessas circunstâncias terríveis. É nessa chave positiva que o Bernard Knox vai tentar ler a tragédia Édipo Tirano, Édipo Rei, e, de modo geral, a representação do herói sofocliano. Vejam o que Knox afirma. A tragédia de Sófocles nos apresenta uma terrível afirmação da posição subordinada do ser humano no universo, e, ao mesmo tempo, uma visão heróica da vitória do homem na derrota. O homem não é igual aos deuses, mas em sua grandeza, como Édipo, é capaz de algo que os deuses, por definição, não podem vivenciar. A visão trágica e orgulhosa de Sófocles vê na fragilidade e na derrota inevitável da grandeza do homem a possibilidade de um heroísmo puramente humano, que os deuses jamais poderão alcançar, pois a condição de sua existência é a vitória eterna. Então vejam, é justamente porque os homens partem dessa condição efêmera, bastante frágil,
que eles podem se revelar mais grandiosos do que os deuses, porque diante dos piores horrores é que o verdadeiro valor é posto à prova. Aos deuses não cabe demonstrar um verdadeiro valor, porque eles já são eternos, eles já são imortais, eles já são dotados de um poder para muito além das falibilidades, das fragilidades humanas. O herói, ele sim pode demonstrar grandeza quando colocado à prova. E essa é uma leitura que me parece muito instigante do estudioso Bernard Knox, com a qual eu concluo a apresentação de hoje, apresentando muito brevemente aqui a bibliografia em que eu me baseei. Vejam a edição do texto do Dave, os estudos de Michel Foucault, a referência aos trabalhos do próprio Bernard Knox, o livro do Albin Lesky, o estudo do Vaios Liapis, a referência a Charles Siegel, a Julia Cissa, que eu mencionei por alto, os trabalhos do Jean-Pierre Vernon e, finalmente, as leituras da Froma Zeitlin. Eu agradeço enormemente a atenção de vocês, faço aqui um convite à entrevista que nós faremos em breve com o professor Jatorrano, no dia 8 de dezembro, a partir das 16 horas, é uma quinta-feira, e na semana que vem nós ainda teremos uma exposição sobre Electra, outra das peças de Sófocles. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.